a lore completa de Resident Evil, tá? Pra gente ver que o pessoal pediu pra gente ver. Estamos vendo no time certinho, né? Que agora Tem que time certinho. saiu agora Resident Evil 9. Pra quem não sabe, eu e o Léo jogamos alguns Resident Evils. Só que a gente jogou tudo fora de ordem e eu tô um pouco também perdida na lore. Vídeo do canal do Porão do Or de Jogos. Vou deixar aqui na descrição pra galera que se inscrever o Porão do Or de Jogos, hein? Bora lá. Dizem que o atual Resident Evil tá bem terrorzinho. Opa, bom dia, Flor do Dia. Oi! Acordou bem na Boa hora que eu ia noite. começar a falar de Resident Evil. Bora começar? Tô com sono, vou voltar a dormir. Cara, eu nem sabia, Jogo de sinceramente, escolha agora. que câmeras podiam dormir. Mas então dorme. Isso deve ser algo raro na natureza. Eu só vou assistir você dormindo, tá? Pô, que vídeo bem feito. É pela ciência. Tá bem feito mesmo. Tá Uhum. foda. Bom, com o trailer de Resident Evil 9 saindo agora, nada melhor que um vídeo pra te resumir tudo o que aconteceu na franquia vamos até lá. então, né? Aqui, Sem hein? tomar muito do seu tempo, tá? Vai ser um negócio dinâmico. Inclusive esse vídeo é a personificação da palavra spoiler, ok? Tá. Então tu tá avisado. Se quiser jogar todos os jogos, não recomendo esse vídeo. Mas enfim, pra começar, jogou alguns, bora né? voltar Já. pra 1918. Sim, 1918. Nesse ano, na vida real mesmo, aconteceu algo muito triste, que foi uma pandemia de gripe espanhola, que infelizmente tirou a vida de muita gente. E no universo de Resident Evil, uma dessas pessoas que perdeu a vida É o foi a Leon. Eva, filha da mãe Miranda, a vilã principal de Resident Evil 8. Ah, Depois de perder a banana. filha, ela ficou completamente desolada e começou a vagar sem rumo por um complexo de cavernas debaixo da Gente. vila em que ela morava. Na verdade, ela não aguentava mais de tanta tristeza e esperava morrer ali mesmo nas cavernas. Mas algo aconteceu que fez ela mudar de ideia. Ela encontrou uma substância orgânica muito estranha lá nas cavernas. Essa lore que ele tá contando, ela também é em ordem cronológica, assim, nos Resident Evil? Acho que é. Ou, tipo assim, você joga o 1 é uma coisa, o 2 é, tipo, prequel, sei lá, prequel, não sei como Não, fala. não é assim. É porque É eles arrumam- tudo organizadinho também. Não, eles fazem retcon depois, né? Resident Evil era, Ah. era um jogo de zumbi, pô. Substância com poderes interessantes, como de cura e regeneração. Então ela decide estudar essa substância, para qual ela dá o nome de Megamiceto, com o intuito de um dia talvez rever a filha dela. Ela fez isso por mais 33 anos, até que em 1951, um jovem estudante de medicina se perde de uma expedição e acaba encontrando ela e os experimentos. Isso aí a gente descobre na lore do Resident Evil 8, né? No finalzinho do Resident Evil 8, não é? Eu já tô perdida já, cara. Eu não lembro da disso. gente jogando essas coisas, não. A partir da caverna lá, eu lembro que tem um momento lá que tem essas revelações todas, que tem um monte de arquivo lá que a gente vai lendo tudo. Bem no finalzinho do Resident Evil 8. Finalzinho tem o Mega Miceto. Esse jovem ficou muito impressionado com o que viu e, com isso, decidiu iniciar sua própria carreira tentando avançar a evolução humana. Esse jovem, meus amigos, era ninguém menos que Leon. Renato Cariani. Não, tô zoando. O nome era Oswald Spencer. Nossa, Esse cadê cara o é uma Leon figura ainda? bem importante nessa história toda. A mãe Miranda, ao tentar criar o receptáculo perfeito para trazer a sua filha de volta, acabou transformando algumas pessoas de famílias importantes da região. A família Dimitrescu, a família Beneviento, a família... Esses são os vilões que a gente viu no 8 mesmo. Ah, Benevento de Ah, que Bucareste. tem as dos bonequinhos ali. É bizarro, tá? Esse aqui dá medo. e a família Heisenberg. E no Resident Evil 8 a Heisenberg gente da pode Lufa. ver o símbolo das 4 famílias. É o Um que é símbolo real. do qual o Spencer gostou bastante e resolveu usar como a logo da sua própria empresa. Uma empresa farmacêutica de fachada que por trás dos panos exercia o objetivo real deles, que era fazer experimentos em seres humanos e armas biológicas. Eu tô falando, é claro, da Umbrella Corporation. Mas como que ela surgiu, hein? Em 1962, o Spencer contratou um arquiteto para construir algo diferente e especial. Uma mansão cheia de passagens secretas, mecanismos elaborados e, mais importante, um laboratório subterrâneo escondido. O nome desse arquiteto era George Trevor. E depois de 5 anos, em 1967, o projeto foi concluído. Mas como nessa altura o arquiteto e a família dele sabiam demais, o Spencer carinhosamente os convidou Ó. para morar na mansão. O problema é que eles nunca mais saíram de lá. Ao longo dos anos, Spencer descobre uma flor na África que dizem ter poderes incríveis. Depois de conseguir essas flores e estudar elas, o Spencer consegue criar um vírus capaz de alterar o DNA, chamado de progenitor, a partir da flor. Como eu disse antes, o objetivo do Spencer é avançar a evolução humana. Ele quer fazer isso criando super-humanos. Esse a gente não jogou, não, né? Esse Eu não Dispenser. sei que. É porque tem um monte de Resident Evil que a gente não jogou, né? Tem o 1. Vamos deixar 3, claro pra galera qual que a gente jogou. Vamos o lá. 5 e o 6. A gente jogou o 2, o 4, o 7 e o 8. 2, o 4, o 7, o 8? É, Tá. Megamiceto e o vírus progenitor. Para isso, eles
sequestra várias e várias crianças para serem criadas em laboratórios e passarem por todo tipo de experimento até conseguirem um soldado perfeito. Mas infelizmente a maioria dessas crianças nem suportava os experimentos. Só que dentre as que sobreviveram, tava um tal de Albert Wesker. Mas enfim, mais tarde a gente fala sobre... O Wesker. Wesker! A gente lembra desse Wesker. Sim, o David Jones popularizou o Wesker. Ah, então é do meme. Eu acho que o Wesker aparece no Resident Evil 8 também, se eu não me engano. Ele que salva a Ai, turma que lá. susto, vai se ferrar. Que isso, cara? Sou eu que tava caindo? Tá bom, me deixa no vácuo mesmo. Câmera sonolenta maldita. A Umbrella não foi fundada apenas pelo Spencer, tá? Na verdade, era uma sociedade entre o Spencer, James Marcos e Edward Ashford. Só que devido a alguns desentendimentos, Ashford saiu da empresa e começou sua própria pesquisa em uma base na Antártica. Marcos era responsável por pesquisas em um canal de treinamento da Umbrella, onde 2 doutores o auxiliavam na pesquisa, Albert Wesker e William Birkin, outro personagem que vai ser bem importante daqui a pouco. Em 1978, Marcos finalmente consegue criar um vírus que não mata imediatamente as cobaias de teste, mas sim as transformam Em em zumbi. mortos-vivos. Começou. Esse vírus Começou é o o zumbi. T-Virus. Resident Mas Evil ainda é no sobre fim do isso, ano, né? a central Até tem então. que ser fechada e toda a pesquisa sobre o T-Virus é transportada para o laboratório da mansão Spencer. E já meio muita vontade de jogar desconfiado esse das jogo, motivações do Spencer, Marcos atrasa a pesquisa de A propósito. partir de qual jogo em Resident Evil os caras começam a fazer retcon pra deixar de ser zumbi e virar arma biológica? Tipo, qual é o Resident Evil que muda isso? Porque assim, eu cresci com Resident Evil sendo o jogo Sobre de zumbi? zumbi, né? Tanto que tinha o Nemesis, né? O Nemesis na época que a gente jogava, assim, época do PlayStation 1, era um bagulho sinistro, né? Todo mundo tinha medo. Tinha filme de Resident Evil também que era sobre zumbi e tudo mais. Em algum momento deixou de ser, né? O chat, tá todo mundo falando que não é retcon, Leonardo. Olha ali, olha tá ali os bom. comentários Não, dos tá caras bom. falando, Léo tá jogando Rage Não, eu tô Bait. perguntando. Eu tô questionando se é. Tá questionando, galera do YouTube. E testa o T-Virus em animais em vez de humanos. Aí durante os anos 80, cara, a Umbrella descobriu que cerca de 10% da população é naturalmente imune ao T-Virus, o que torna ele menos efetivo como arma biológica. Então o 10%? Dr. William Birkin é encarregado com a tarefa de resolver isso. E para resolver isso, O Leon é os 10% ou não? Não sei, chutei aqui qualquer coisa. ele cria o projeto Tyrant. Enquanto isso, em 1988, Marcos continua fazendo progresso na sua pesquisa do T-Virus. Agora até mesmo fazendo experimentos em algumas das pessoas que trabalhavam no laboratório. Mas Spencer, já desconfiado que Marcos estava enrolando ele e fazendo pesquisas escondido, manda o Marcos. E o corpo do Marcos, junto com um dos experimentos dele, são jogados no esgoto. Já nos anos 90, a Umbrella não parava de crescer como empresa e expandiu para além da mansão, para uma cidade próxima, uma tal de Raccoon City. A Essa gente é não ouviu famosa. falar Manda de construir Raccoon um City. sistema É, de cidade laboratório famosa pra caralho, gigantesco e subterrâneo embaixo de Raccoon City. E esse laboratório é bem importante para o projeto Tyrant do William Burke. Nessa altura, desenvolveu um vírus chamado G-Virus. Em 1996 é fundada uma tal de Special Tactics and Rescue Services, ou STARS. Esse é um grupo de soldados especiais da polícia de Raccoon City, mas que é secretamente financiado pela Umbrella para eles manterem o controle sobre o time. Em 1998, a gente chega onde tudo realmente começou. Arquivo 0. Resident Evil 0. Caralho, ver. deu um 0? Eu nem Devido a um sabia que vazamento tinha. do T-Virus na mansão Spencer, alguns cachorros infectados escapam da mansão Ai, e credo, atacam que o pessoal coisa da região. satânica. A mansão entra em quarentena e todos que trabalhavam lá ficam presos lá dentro e, consequentemente, são infectados pelo T-Virus. A população da região e de Raccoon City fica bem preocupada com as notícias de mortes frequentes nas montanhas perto da mansão, então, para abafar o caso e resolver o problema, o chefe de polícia e a Umbrella enviam os times Alpha e Bravo para investigar a região. Wesker é o capitão do time Alpha e supervisor da operação toda. Mas, sem ninguém saber, as ordens reais dele são, na verdade, para encontrar e estudar as criaturas do Projeto Tyrant. Yay. Graças a uma sabotagem do Wesker, o helicóptero do time Bravo cai na floresta antes de chegar no objetivo. O time sobrevive à queda e encontra um trem da Umbrella abandonado. O Wesker E é o todos maior no trem desgraçado estão desse jogo. mortos ou infectados. Mas como, né? Bom, lembra que eu falei que o Marcos foi
pela Umbrella e jogado no esgoto junto com um dos experimentos Ai, dele. a água. Então, esse A água ficou experimento acabou se contaminada. fundindo ao corpo dele e crescendo com o passar do tempo. Isso gerou uma versão mais forte do Marcus, que agora é cheio de poderes, quer se vingar da Umbrella. E foi justamente ele que atacou esse trem. O Wesker e o Birkin enviam um time da Umbrella pra fazerem o trem continuar e conseguem, mas rapidamente são atacados pelo vírus do Marcus. O trem acaba descarrilhado e parando dentro do antigo centro de Isso aí é jogo do treinamento quê, que o Marcus chat? comandava. Então o Wesker aciona a função PlayStation de 1? autodestruição do laboratório. A gente jogou um spin-off também de Resident Evil, não? Não, a gente jogou na DLC, né? Isso, DLC. Qual que era o nome? Ah, o Resident Evil DLC lá do 8, mano, da filha dele lá, tá ligado? É, mas não Tem era poder? tão legal, não. É legal, pô, ela é cheia dos poderes, é da hora. Arma biológica sempre foi. Não à toa desde o primeiro existe criaturas que não são mais mutantes que zumbi, tipo o Tyrant. A questão é que depois do 4 começou a ter mais ação e os protagonistas são quase Jedis. E aí o 7 depois muda, né? O 7 7 volta a traz ter o o quê? terror de volta, né? Tanto que o É. 7 é um jogo foda. O 7 foi é o primeiro que a gente jogou, né? Que a gente ficou com o olho na mão. De Foi o mais jogar, legal. De jogar, pra mim, o mais legal foi o 8. Eu gosto muito do 8. Qual que é o 8? O 8 é o da Benevento. Em primeira pessoa, eu acho muito legal jogar em primeira pessoa. Totalmente destruído. Mas os protagonistas de Resident Evil Zero, onde se passa essa história, sobrevivem e bem no final do jogo a gente pode ver a tal da mansão Spencer. E finalmente a gente chega nos eventos do primeiro Resident Evil. Eu gosto mais de jogar em primeira pessoa do que em terceira pessoa. Por isso que eu gosto mais do 7 e do 8 do que do 4 e o 2, por exemplo. Eu me diverti mais jogando, entendeu? Mas o 4 é muito bom, mano. O 2 também é bem legal. O 4 é melhor que o 2, na verdade. Pra mim, os mais legais foram 7, 4 e Conta 8, a história talvez. do outro time, o Alpha. Time composto por uma galerinha aí que talvez tu conheça, não sei. A tal de Jill Valentine, um tal de Chris Redfield, Barry Burton, Eu não Brad conheço. Vickers Nenhum e que não seja o Albert Leon. Wesker. Eles conseguem pousar o helicóptero com sucesso, mas são atacados e então correm pra mansão Spencer. Não lembro. Lá dentro, cada personagem segue fazendo uma coisa e na mansão encontram os vários cientistas Eu da conheço, Umbrella. não Agora, lembro. zumbis, juntamente com várias outras mutações e espécimes do projeto Tyrant. Depois Ai, de passar credo. por muita coisa, o time encontra com a Os Rebecca, né, vilões da família protagonista do Baker. Resident Evil Zero na mansão, e se É esse o nome preparam do pra 7, sair. né? E nessa altura também descobrem que o Wesker é um traidor, o que faz ele soltar o espécime primário do projeto Tyrant, o Tyrant. Pra matar. então. É o nome, vai fazer o quê? Ele liberou o Tyrant pra matar o time Stars, mas eles conseguem derrotar ele e fugir dali. E a mansão é completamente destruída, junto com tudo que tinha lá, menos o Wesker, que sobrevive. Porra. Tá vendo? Vaso ruim é difícil de quebrar, não quebra fácil. Cara, eu não sei se foi porque o 7 foi o primeiro jogo de terror que a gente realmente jogou, assim, que eu acho que foi o primeiro Ele jogo de foi terror muito marcante pra que mim. eu joguei na minha vida, mas eu lembro do alívio que foi pra mim, inclusive a gente jogou em live, né? Eu lembro do alívio que foi pra mim quando a gente terminou de jogar o 7, que é aquele momento que ele sai daquele navio, assim, né? E aí fica claro, né? É o único momento do jogo que fica de dia, assim, vai ficando de dia. E aquilo te dá um alívio, cara. O Leonardo Porque eu tava reclamava com o cu na horrores. mão, velho. Ele reclamava, ele fala assim, eu não gosto de Eu jogo que odiava fica jogar perseguindo. aquilo, velho. E aí tem aquela fase lá no set que o cara fica seguindo o No Leon, comecinho, né? esse é o começo já. E aí o Léo Não, não ficava é o Leon assim... no 7. O principal. É. Pra mim, tudo que é principal é Leon. Leon homem, Leon mulher. E o Leonardo ficava assim, ai, nossa, eu não quero, eu já quero acabar esse jogo logo. Eu não gosto desse Ethan. jogo, não. Era o Ethan. né? Isso, Ita. O Eu não pai gosto desse e tinha jogo. aquela velha da cadeira de rodas, você olhava assim, você entrava nos lugares, ela tava lá assim, ó. Cara, eu tinha mó medão. Eu Ah, fiquei com mano. mó medo. Aquele dava medo, o 7 foi foda, mano. Pô, Ele falhou na missão secreta dele de conseguir informações sobre o Tyrant, ele abandona a Umbrella. Alguns meses depois, ainda em 1998, o grupo Stars é dissolvido pela Umbrella e ninguém acredita nos sobreviventes. O T-Virus chega em Raccoon City por meio de um vazamento do laboratório subterrâneo e as pessoas são infectadas. Com isso, o caos se instaura na cidade parecendo rapidamente CS. e nem a polícia da cidade é capaz de ajudar. então é Para assim ajudar que a eles acabar chegam com na tudo, cidade. envia 2 Tyrants pra cidade ao mesmo tempo, o Mr. X e o Nemesis. Ah, o Nemesis! Então esses dois são Tyrant também, pode crer, entendi. Aí o tal do Nemesis que tu falou, Léo, tá Esse vendo? Mr. X é o do 2, não é? É o vilão do 2, lembra do cara que ficava perseguindo nós no 2? Eu acho que é ele, não é? Ou eu tô louco? Eu não lembro, cara. Eu Porra, tenho ele memória é horrível. sinistro, cara, esse bicho aí, mano. Muito chato? Dá mó cagaço ele correndo atrás de você toda hora, tá ligado? Eu não lembro, cara. Eu tenho que assistir as nossas gameplay. O Nemesis é do jogo 3, a gente não jogou o 3, mano, tem que ter remake, pá. Viu? E eles são armas biológicas, é verdade. Verdade, né?
O de roupa preta e chapelão, ele mesmo. E o Nemesis em específico é treinado para caçar os membros sobreviventes da STARS, incluindo Jill Valentine, que junto com Carlos Oliveira estão tentando sair de Raccoon City. Mas Cara, eu tinha um cagaço desse Nemesis na minha infância. Juro, eu tinha muito cagaço do Nemesis. Os meus primos tinham PlayStation 1, né? E aí eles jogavam Resident Evil 3 no PlayStation 1 na época. Eu era pequenininho, eu devia ter uns 7 anos de idade. Então eu não jogava, eu ficava só vendo, entendeu? E eu tinha muito medo do Nemesis, É bem velho. coisa de criança, né? do Jill Valentine, que junto com Carlos Oliveira estão tentando sair de Raccoon City. Mas a Jill acaba sendo infectada com o T-Virus e daqui a pouco a gente fala o que acontece com ela. Porque Não gostei desse já, ó. Foi só gostosa, tá vendo? Ó, pegou a gostosa. tá acontecendo outras Eu não coisas quero mais. importantes em Raccoon City. Na verdade, 5 jogos da franquia se passam no ano de 1998, então tem muita coisa rolando. Caraca, do outro lado 5 da jogos? cidade, o Leon S. Kennedy. O Finalmente! S deve ser de sexo. Leon Sexo Kennedy. Enfim, ele é um policial novato Esse a que gente tá indo jogou, pra Isabela, o cidade 2, de ó. Raccoon City pro seu primeiro dia Deixa eu de ver se eu trabalho lembro. como policial. Ele É. encontra com Claire Redfield, irmã de Chris Redfield, no caminho, e ambos vão pra cidade. Mas por Aí causa a gente de um joga com ele e acidente, depois com eles ela. se separam. Leon corre pra se esconder na delegacia da cidade, que não tá tão segura assim mais, né? E eventualmente encontra a gostosa. Ah, é no gostosona estacionamento. Ada. E ela diz pra ele que precisa de uma amostra do G-Virus. E ele aceita ajudar ela a conseguir uma. E a gente sabe que ele só fez isso porque ela é gostosa, porque ele tem um bom coração. Sim. Claramente, foi por isso. O Leon acaba encontrando a doutora Annette Birkin, esposa do William Birkin, e ela diz pra ele que a Ada, na verdade, é uma mercenária que pretende vender o G-Virus. Mas a vontade de comer a Ada é grande. Mas o compromisso do Leon de ajudar a Ada é grande demais. o que ele pega uma compromisso, amostra cara. do G-Virus mesmo assim. E no processo, acaba lutando e derrotando o William Birkin, que acabou se transformando em um monstro poderoso. Quando o Leon encontra a Ada, ela aponta uma arma pra ele. Mas ela lá querendo vir. desiste. Mas ela e o vírus acabam caindo num abismo. Pouco depois, o Mr. X aparece pra matar o Leon, mas a Ada, Aí, ó, que a de gente alguma luta com forma ele. sobreviveu, joga um lança-foguetes pro Leon e acaba com o Mr. X. Ou essa Não. luta é foda. Mano, essa luta eu mamei, velho. Essa luta eu mamei, esse final Essa aí. luta a gente não tem o clipe dela? Não, essa é a que tem do Infelizmente, clipe, é do 4. Inclusive, eu aproveitar aqui e fazer o jabá, tá? Você que tá assistindo esse vídeo aí, saiba que, Isabela, nós estaremos jogando Resident Evil 9, tá? Vai demorar um pouquinho, vai ser na live infinita que nós vamos fazer, então eu já tô fazendo a propaganda aqui, que vai ser em julho! Em E aí a julho. gente vai lembrar você aí, quando estiver chegando perto da data, que a gente vai fazer a live infinita, e a gente vai jogar Resident Evil 9 em live também. Então você que é fã Tome. da franquia e quer ver, quer acompanhar... Você né? que quer ver uma gameplay de alto Isso. nível, de qualidade, É, isso. jogada por profissionais, Isso, é, tá? isso, É na nossa só live. colar na live infinita É. em julho. A gente vai lembrar vocês. Essa luta foi difícil pra caralho, mano. Esse bicho não morre, esse desgraçado, mano. Mas e a Claire, hein? Bom, ao mesmo tempo que tudo isso tava acontecendo com o Leon, ela encontra Aí a a filha gente joga dos sob a Birkin perspectiva que se dela, né? escondem no estacionamento da Olha lá, ó. delegacia. Depois de um encontro com o monstro, A Claire é meio bostinha ou não? Não, não é bem bostinha. Ela não é meio bostinha, não? Só gameplay De que é jogar diferente. com ela? Não, acho que não. Não? Eu não lembro. sabe que é o Dr. Birkin, ela também vai parar no subterrâneo e também encontra a doutora Birkin. E É aí não? descobrimos que, na verdade, o William Birkin queria vender o G-Virus pro exército, coisa que a Caramba. Umbrella não gostou nem um pouco, então mandaram um time pra matar ele, o William. Depois de ser atacado, ele se injeta com Ela o é irmã do G-Virus, Chris? o que transforma ele no monstro que vimos, e no processo da transformação, faz ele destruir um monte de coisas no laboratório e acabar acidentalmente liberando o T-Virus. Foi assim que aconteceu o vazamento do vírus que eu mencionei mais cedo. Depois de alguns eventos, a Claire e a filha dos doutores, a Sherry, conseguem escapar até um trem de evacuação, onde encontram o Leon depois de ele derrotar o Mr. X. E Ai, como que já tá bom, virando encontraram tradição eles. na franquia, eles escapam enquanto o laboratório se autodestrói. E de volta na cidade, o Carlos consegue uma cura pra Jill e eles voltam pro plano de escapar. E eles têm que então ela correr, morreu, né, já que menina. o plano da Umbrella agora é Deus é bom o bombardear a tempo todo. cidade com bombas nucleares pra acabar com tudo e não deixar provas de nada. E depois de encontrarem o Nemesis mais uma vez, eles Esse é o conseguem 3. derrotar ele e fugir da cidade de helicóptero bem na hora. E a cidade é bombardeada atrás deles. Ah, então eles explodem a Nossa, cidade explode mesmo? mesmo e aí já era. Olha, o chat tá tendo opiniões ali muito discrepantes. Alguém tá falando que vai ter remake do 3 porque é o pior e tem gente falando que o 3 é o melhor. Eu vi a galera falando decidam. que o remake do 3 é uma bosta, mas eu não tenho certeza. Eu não joguei. Eu também não. Então fica aí, comenta aí embaixo se o meu chat é burro ou não. Aquele se é burro nós já sabe, mas É. comenta se você concorda ou não. O Aí o remake é 4, ruim? ó. Ah, esse é o remake? Forasteiro! É esse que fica toda hora um forasteiro? É. Um forasteiro?
Eu não lembro disso no 4, não, meu Deus do céu. Alguns É o anos comecinho depois dele. de tudo isso, em um spin-off chamado Resident Evil tá, não é o The 4. Umbrella Chronicles, que se passa em 2003, a gente descobre que o Wesker expõe pro mundo todos os segredos da Umbrella. E isso faz com que a empresa vá à falência e desapareça. E em 2004, num mundo sem a Umbrella, Leon é enviado em uma missão de encontrar a filha do presidente Ah, não, é dos o 4, Estados é o Unidos, 4. que foi sequestrada e tá numa região rural meio estranha na Espanha. É. Chegando lá, ele é recebido pelos ganados, pessoas que estão infectadas com um parasita chamado Las Plagas, e permite que elas sejam controladas. E quem controla elas é o Lord Osmond Sadler, o líder de uma seita chamada Los Iluminados. E são eles justamente que estão com a filha do presidente, a Ashley. O Leon encontra ela em uma igreja e eles fogem para um castelo sob o comando de Ramon Salazar. Ah, e lá é ele essa encontra de criancinha, hein? novo, depois de muito tempo, A Ada. Ada. E depois de destruir o Salazar, o Leon vai para uma ilha perto dali e lá ele encontra um velho amigo, o Jack Krauser. Isso eu lembro. Não, peraí, isso eu não lembro, não. Isso eu não lembro, não, Jack. Putz, Luiz. Aí o Krauser, a gente luta contra ele, pô. Long time no see, rookie. Eu lembro Aquele é desse quem? maluco. Acho que agora também tá sob o controle de Sadler. Depois de derrotar Krauser, o Leon parte pra derrotar Krauser, o Sadler. E ele consegue, de novo, com a ajuda da Ada, que joga um lança-foguetes pra ele, do mesmo jeito. E depois disso, Esse que você fez uma gameplay feia pra caramba? Não foi esse? Tem um clipe disso, não tem? Nós tínhamos feito uma live de 15 horas zerando essa porra já. Foi 15 horas, meu Eu já não caramba. tava aguentando mais, entendeu? Foi a live até zerar, só que só foi... Não tinha 15 horas O de jogo, pessoal tá? falou assim, Léo, o coisa morre com uma bazucada só. Não. Então eles falaram assim, não usa bazuca. Foi 15 horas tentando zerar porque você é incompetente. O Por isso que pessoal- durou 15 horas. O pessoal tinha pedido pra eu não usar bazuca. Aí eu falei, não vou, eu vou derrotar o boss sem bazuca. Eu vou mostrar que eu sou bom. Aí eu morri 5 vezes e falei, quer saber? Foda-se, eu vou usar bazuca. Aí, na hora que eu fui usar bazuca, aconteceu assim, ó. Foi assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tem 10 metros, Léo. Impossível errar? Ai, Léo. Léo, você errou. Léo, você errou. Léo, você errou. Léo, você errou. 9 horas de live. Léo, você errou. Léo, você errou. É por isso que o desgraçado da segunda Não, vez... deixa você. Eu quero ver até o final. É por isso que o desgraçado da segunda vez fala, não espera, só atira. Porque eu fui mirar nele, ó. Ó, eu tava mirando o bicho, ó. Ó, Tem 10 metros, Léo. ó, Impossível viu? Eu errar. mirei, ó. Eu só queria que acabasse a live. Ah, mano. Léo, você errou. Léo, você errou. Fica- Até a Isa quase entrou em depressão depois dessa. Não espera, mula, só atira. É, espera, ele vai pular. Ele vai pular, mano. Ai, eu não aguentava Quem mais, eu só falou, queria que acabasse. Não espera, só atira. Teve algum desgraçado que mandou não espera, só Eu atira. choro. Teve Nossa, algum mano. filho da puta que mandou não espera, só atira. Nossa, eu acho que eu vou chorar. Cara, vai tomar no cu, velho. Quem foi o Cara, eu quero desgraçado muito que mano, mandou 9 um bagulho horas de desse, live, cara? eu só quero acabar a live. Quem foi o 9 filho da... horas, cara. Cara... O Leonardo errou 2 vezes. Meu olho cheio de lágrimas já, gente. Ninguém tava aguentando mais essa 9 horas de live. A gente só queria acabar essa merda. O bicho pula, mano. A culpa não é minha, velho. Não tem como acertar ele de primeira, velho. Resident Evil, a ilha vai se autodestruir e eles precisam sair de lá bem rápido. Mas dá tudo certo e o Leon escapa com a Ashley a salvo, completando a sua missão. Ó, Deus é finalzinho bom. do jet ski. Resident Evil o quê? Revelations. Em 2005 se passam os eventos de joguei Resident esse. Evil Não, Revelations, esse eu não que conheço, se passa entre o 4 e o 5. Então eu não vou entrar muito na história dele, mas algo importante que é apresentado nesse jogo e que vai voltar a aparecer mais pra frente é o grupo antiterrorista BSAA, Bioterrorism Security Assessment Alliance, Ó, ou Aliança caraca, de English. Avaliação de Segurança de Bioterrorismo. Os Legalzinho esse. eventos da DLC É bom? Lost in Nightmares de Resident Evil 5 se passam em 2006. E aqui descobrimos que a Jill e o Chris estão em uma missão para encontrar e eliminar Oswald Spencer, o fundador da Umbrella. O 5 eu tenho a impressão que é o mais bostinha, né? Ninguém fala do 5, nem do 6, né? Ninguém fica tipo, caralho, Resident Evil 5 é foda. Ela, Aham. no qual eu falei mais cedo, né? Tu lembra? Mas chegando na casa dele, eles descobrem que o Wesker já chegou primeiro lá e matou o velho. Um soco que atravessa o peito do cara. Mano, o uma Wesker é o luta maior ali entre vilão Jill e dessa Chris série, contra o velho. Wesker, e durante essa luta, Então. Jill empurra o Wesker pra uma janela e ambos caem de um precipício. Caraca, foi pro tudo ou nada com o Wesker. O 5 é um jogo de ação e o 6 dizem que é ruim mesmo? Jill! Mas obviamente eles sobrevivem. E o Wesker congela a Jill com criogenia pra fazer uns experimentos com ela. Ai,
Ai, credo, essa menina vai aparecer toda zumbizada, quer ver? 3 anos depois, em 2009, Chris e Sheva, uma agente do BSAA, vão pra uma vila da África investigar uns casos de Las Plagas que estão acontecendo ali. Eles descobrem que a Jill ainda tá viva, o que os motiva mais ainda a investigar, né? Principalmente, motivo Chris. E descobrem também que a empresa Tricel, que tá por trás da BSAA, na verdade, secretamente continuou fazendo o trabalho de experimentos e bioterrorismo da Umbrella. Eles encontram a Jill, que agora tá sob o controle de Wesker, que implantou um dispositivo nela pra isso. Ela ficou loira. Ela também. Eles conseguem salvar ela e descobrem um plano maligno do Wesker. Tem que ter, né? E o plano dele é tranquilo, pô. É só dominar lançar mísseis contendo um vírus novo chamado Ouroboros no mundo inteiro. Mas em uma briga que por algum motivo acontece dentro de um vulcão, o Chris soca uma pedra gigante como ninguém mais fez na história e depois de uma batalha épica, consegue derrotar o Wesker. Mas o Wesker é sempre derrotado e volta, né? Volta aí o 6, ó. Resident Evil 6. Esse a gente jogou. Não, esse não. Ah, tá. A logo é bem bonita, hein? É mesmo? E aí chegamos no ano de 2012, onde infelizmente o mundo não acabou e a gente teve um jogo chamado Resident Evil 6. Pode pular esse? Hã? Certeza? Tá, mas eu vou ser breve. Jake Miller, filho de ninguém menos que Albert A logo Wesker. parece uma girafa ganhando babão. Ai, meu Deus! Só que é igualzinho uma girafa. Em pé. Uma girafa tá em pé e a outra girafa tá... Ela tá em pé com a mão assim, ó, pra outra girafa. Cara, você acabou com o bagulho, mano. É meme Puta antigo merda, isso, véio. cara, vocês são ridículos. Por isso que o subconsciente do Léo achou bonito o logo. Tá vendo, Léo? Você é muito baixo. Cara baixo. Jake Miller, filho de ninguém menos que Albert Wesker. Pois é, Wesker teve tempo pra trabalhar no meio de tudo que aconteceu, mas não é surpresa também, né? Enfim, Jake tá preso e quem prendeu ele é Cherry Birkin. Sim, a filha do casal de cientistas Annette e William Birkin do Resident Evil 2. E ela agora é uma agente da BSAA com a missão de levar com ela o Jake pra ele ser usado pra criar a cura do C-Virus. Sim, mais um vírus. Relaxa que tem muita letra do alfabeto ainda. E eles são interrompidos por um tipo de Tyrant, o Ustanak. E por fim capturados por uma Ada Wong impostora, que se diz ser de um grupo chamado New Umbrella. Perto dali tá o Chris com seu grupo de agentes da BSAA, que também são atacados por essa falsa Ada, e quase todos morrem no ataque, que é feito com o C-Virus. Um tempo depois disso, o presidente está prestes a revelar pro mundo o que a Umbrella fez em Raccoon City. Não sei qual é o impacto disso, porque o Wesker já tinha feito isso lá no Umbrella Chronicles, mas vai que esqueceram que esse jogo existe, né? Enfim, antes do presidente conseguir fazer esse exposed, ocorre um ataque bioterrorista e ele, o único homem na face da terra que fica legal com esse corte de cabelo, Liam, é obrigado a matar o presidente, que virou um monstro devido ao ataque. Depois disso, ele descobre quem é o responsável pelo ataque e vai até um laboratório da New Umbrella na China. Outro cara que também tava lá, mas procurando a Ada, é o Chris. E ele encontra com o Leon, que explica pra ele que a Ada que ele tá procurando é, na verdade, um clone. O Chris é enviado junto com seu parceiro Piers Nivens pra uma plataforma de petróleo pra salvar Sherry e Jake. E impedir mais um ataque bioterrorista, dessa vez com uma arma chamada Hales. Mas Spears se injeta com o C-Virus pra ficar mais forte e se sacrifica pra matar Hales. Enquanto isso, Cherry e Jake derrotam o Ustanak e a Ada verdadeira aparece e destrói o laboratório que criou o clone dela. Pronto, acabou Resident Evil 6. A gente pode seguir pra um jogo bom de fato, Resident Evil 7. Bom, hein? Esse é bom pra caralho, mano. Ai, essa namorada, esse ele jogou, né? Que é a namorada dele, que do nada ela tá... E aí, do nada, ela tá toda encapetada, dá um medo do caramba. Nossa, dá uma raiva. Esse eu lembro, me marcou. Ai, tô com medo. Ai, eu tô com medo. Esse é o começo do 7? Esse tem no canal, mano. Esse tem o canal de games, nossa. Esse ainda se cagava legal, gente. Eu tinha um medo desse jogo. Pior que foi o que mais me marcou. Ah, ele vai pra mesa de café lá, né? A mesa. Tá todo mundo comendo que nem doido. Filosofisca Games, pra quem quiser ver gameplay depois. A gente não posta mais nada, a gente não posta, não. Mas tem lá essa série inteirinha. Tem. A do 7 tem. Que bom que a gente começou a jogar pelo ponto. Que aí fez a gente querer jogar mais. Uma família comum acaba encontrando uma menininha numa noite em 2014 e decidem cuidar dela, sem saber que isso literalmente iria acabar com a vida deles. Um
por um, cara. Jack Baker, Margaret Baker, Lucas Baker e Zoe Baker são infectados com algo que se parece com um mofo preto. E com isso acabam ficando sob o controle da menininha que se chama Eveline. E ela os faz sequestrar várias pessoas para realizar experimentos com o mofo. Alguns anos depois, em 2017, a gente acompanha um protagonista totalmente novo, Ethan Winters. Ele tá procurando a esposa dele que desapareceu uns anos atrás e acaba parando na mansão dos Baker. Lá dentro ele encontra sua esposa, Mia Winters. Mas ela, assim como os Bakers, foi infectada e acaba atacando o Ethan. Mas ele consegue vencer por enquanto e agora quer entender o que caralho está acontecendo ali, né? Mas ele é capturado pelo pai, o Jack, e esse momento vai ser bem importante daqui a pouco. Mas enfim, com a ajuda da Zoe... Essa parte do começo já é uma merda, né? Você tem que entrar naquela casa escura pra cacete, você não enxerga nada. Não, e você sabe que vai dar merda. A sua esposa também, ela parece toda bonitinha e do nada ela vira o capiroto, né? Não tá totalmente tomada pelo mofo ainda, ele consegue vencer o Jack e a Margaret e escapar da mansão e fazer um soro de cura. Nessa hora tu pode escolher, né, se quer salvar a Mia ou a Zoe com o soro, mas pro restante eu vou... Quem que eu escolhi? Eu não lembro também. Eu não lembro quem eu escolhi. Quem eu escolhi nessa? Alguém lembra quem que o Léo escolheu? Cara, se tu não escolheu a esposa, apesar que aquela ali, a outra ali é que fez a jornada com você, né? Eu escolhi a Mia? Tu escolheu a esposa? Boa, Léo. A Mia. Seguir como se a Mia fosse a escolhida, tá? Que é a versão canônica. E fazer um soro de cura. Nessa hora tu pode escolher, né, se quer salvar a Mia ou a Zoe com o soro, mas pro restante eu vou seguir como se a Mia fosse a escolhida, tá? Que é a versão canônica. Então após salvar a Mia, eles fogem de barco e acabam encontrando um navio encalhado, abandonado perto da missão. Lá a gente descobre que a Mia fazia parte de um grupo que criou a Evelyn e a transportava nesse navio. Mas obviamente dá merda, ela escapa e assim que ela vai parar na mansão dos Baker, onde a família de bom coração, exceto o Lucas, acolhem ela. E dá no que dá, né? Puta, pior que eu lembro mesmo que essa menina parece toda possuída lá no barco, real. Ethan volta pra mansão e lá encontra a Evelyn, agora transformada em um monstro gigante de mofo, que o Ethan consegue derrotar com a ajuda de ninguém menos que o socador de pedras, o Chris. Então, todos fogem dali de helicóptero e vivem felizes para sempre. Bom, na verdade o Chris fica lá pra terminar o serviço e encontrar o Lucas, e ele encontra. Depois de descobrir todos os segredos que tava rolando ali com a família e a Evelyn, Chris mata o Lucas. A gente vai pro 8 agora. Pô, o 7 é bom, viu? 3 anos depois de tudo, Ethan e Mia estão vivendo pacificamente na Europa com a sua filha Rose, que ainda é um bebê. Mas do nada, uma noite o Chris chega que nem um Shed, sem falar porcaria nenhuma, e simplesmente sequestra Rose, mete bala para um caramba na casa e na Mia e leva o Ethan embora. Chris, que é essa? Foi mal, Ethan. Não! Caraca! Eu não lembrava disso não, gente. Então tudo que ele fez no set, viveu 3 anos feliz. Mas no e meio do transporte, o carro do Ethan é atacado, todos são mortos e a Rose é sequestrada por outra pessoa. Ethan obviamente sobrevive e começa a procurar pela filha numa vila perto de onde o carro foi atacado. Nessa vila ele encontra várias criaturas que se parecem com lobisomens. Porque por conta desses foguinhos aí, você tem que fugir, né? É foda. Dos lobisomens, sei lá que bicho. Aí é foda. O Leonardo ficou em choque aqui também, mamou. E também encontra o Duke, um vendedor. E ele fala pro Ethan que a Rose foi morta. Estão falando que eu tive a mesma reação. Foram separados em 4 frascos espalhados entre as 4 famílias importantes da região. Brutal, né, cara? Imagina tu ir procurar a tua filha e um cara te falar isso, né? Mas lembra que eu falei no começo sobre essas famílias, né? Então, o Ethan consegue derrotar os líderes de cada família. Lembrando que todos esses líderes foram transformados e ganharam seus poderes pela mãe Miranda, usando o Mega Miseto e o parasita que ela criou chamado Kadol. E ao derrotar cada um, o Ethan recupera as partes do corpo de Rose. Daí o Ethan também acaba se encontrando com Chris, que finalmente explica o que tá acontecendo pro Ethan. E aí ele fala que a mãe Miranda secretamente sequestrou a Mia e se transformou nela, tomando o lugar dela em casa com o Ethan, já com o plano de usar a Rose pra reviver sua filha que morreu há mais de 100 anos. Pô, podia ter explicado... Meu Deus, então não era a Mia, ele tava com o tique-tique com o demônio? Com a mãe Miranda. Gente, que horror! Ele torou a mãe Miranda. Torou, caraca, que bizarro! De usar a Rose pra reviver sua filha que morreu há mais de 100 anos. Pô, podia ter explicado antes de traumatizar o Ethan, né? A esposa sendo fuzilada na frente dele. Porra, Chris. Lembra que eu disse que o momento que o Ethan é capturado pelo Jack Baker no reset é importante? Pois então, ele morreu depois de ali, confrontar a mãe Miranda, o Ethan acaba morrendo. E nesse estado de quase morto, a gente vê algumas visões na mente dele e descobre que, na verdade, o Ethan morreu anos atrás, quando o Jack capturou ele. E ele tá vivo esse tempo todo porque também
também foi infectado com o mofo, que o mantém vivo e dá algumas... Isso acontece, mano, naquele momento que ele perde a mão e a gente fala, tipo, caralho, que porra é essa? Como que é a mão? Aí ele gruda a mão dele, assim, joga uma aguinha, assim, a mão dele volta, tá ligado? Caraca, real, gente, juro. Tava tudo ali, mano. O pessoal falando que eu tive a mesma reação que da primeira vez que a gente jogou, mas, gente, porque é muito chocante isso aqui, eu realmente plot não é lembro. bom, mano, esse plot é bom. Pô. Habilidades pra ele, como a de poder colar membros arrancados só jogando um mertiolate. Ethan então volta à vida e confronta a mãe Miranda de novo. E por ele ter interrompido o ritual dela de reviver a filha dela, ele acaba revivendo a Rose. Enquanto tudo isso tá acontecendo, o Chris tá numa missão de invadir a vila, matar tudo que se mexe e por fim encontrar o Mega Miseto e explodir ele com uma bomba. Depois de plantar a bomba, o Chris vai até o Ethan, resgata a bebê Rose e a Mia e foge dali de helicóptero, enquanto o Ethan fica pra trás pra detonar a bomba e garantir que o plano de destruir o Mega Miseto e a mãe Miranda dê certo. Mas quem garante que essa Mia não tá já... tá pra virada? Eu tô meio perdida aqui, eu confesso. Ai. A culpa é E sua. pra concluir a história da família Winters, na DLC do Resident Evil 8 a gente Jogou joga também. com Rose, agora em 2037, que viveu uma vida um tanto triste sem pai, cheia de interferências do governo e sofrendo bullying por suas habilidades Rose! especiais, que ela A tem por ser bebê! literalmente fruto de um ritual envolvendo um mofo e um parasita que concedem poderes. Então seu amigo oferece pra ela a oportunidade de se livrar dos seus poderes, e pra fazer isso é um processo muito simples e intuitivo. Ela tem que entrar na consciência de um pedaço que sobrou de Mega Miseto e achar um cristal que é capaz de remover os poderes dela. E apesar dessa ideia absurda, ela aceita e Qual que são os poderes dela? Ah, ela tem um monte de poder lá. Ela tem o poder de mover rápido, teleportar, uns bagulho assim. Louco. O poder dela é mó legal. Lá ela tá dentro de uma versão alternativa dos acontecimentos de R8. E aqui uma versão do mal do Duke tá atrás da Rose e ela tem que sobreviver. Ao longo do caminho ela vai recebendo algumas mensagens misteriosas que ajudam ela e eventualmente ela consegue achar o cristal. Ao achar o cristal, ninguém menos que a mãe Miranda aparece e diz que na verdade o amigo dela e todo esse plano não eram reais, e sim ilusões criadas pela Miranda para atrair a mente da Rose de volta pra dentro do Mega Miseto e poder concluir o seu plano de reviver a filha dela. E em cima desse plot twist vem outro, que é o seguinte: as mensagens misteriosas que ela tava recebendo eram na verdade do Ethan, pai dela. Então ele se materializa e ajuda ela a derrotar a mãe Miranda de novo. Ela consegue usando os poderes dela, que ela decide continuar tendo. Então ela acorda de volta no mundo real, visita o túmulo do pai e entra em um carro, provavelmente pra trabalhar ou ser estudada por alguma outra empresa ou governo. E bem no finalzinho, com o carro lá longe, dá pra ver alguém andando e se aproximando. Será que é alguém importante ou só uma pessoa qualquer andando por ali, hein? Por enquanto não dá pra saber. Oficialmente, até então, é isso que a gente tem nessa complicada e épica história de Resident Evil até agora. Mas recentemente saiu o trailer de Resident Evil 9, Requiem, e dá pra ver algumas coisas já. Temos um prédio do FBI e uma das agentes é a Grace Ashcroft, que é a filha da Alyssa Ashcroft, uma personagem do Resident Evil Outbreak. Tá junto com um monte de coisas que eu não mencionei nesse vídeo. Isso é pra ser um resumo, né, gente? Mais rápido, pra tu pegar... Agora a gente já sabe que o 9, a gameplay é com essa Grace e com o Leon, né? Agora a gente já sabe disso. Importantes e relembrar o que foi acontecendo no decorrer dos anos, já que são tantos jogos e vários são antigos. Se fosse pra contar essa lore toda, de forma detalhada, esse vídeo teria umas 3 horas no mínimo. Eu sei que muita gente aqui até gostaria de um vídeo nosso desse tamanho, mas infelizmente não é possível. Vai rolar, né? Nossa rotina de um vídeo novo todo sábado. Mas se mesmo assim tu tá aí digitando o teu comentário que começa com faltou e seguido de um monte de informações, pau no seu cu. Não, obrigado, tô brincando. Obrigado. Pode compartilhar as informações sim. Agradeço pelo comentário, compartilhei com o pessoal mais um pedaço da lore que não coube no vídeo. Mas se quiser conhecer um pouco mais sobre alguns desses jogos que não foram... Muito bom, hein? Finalmente entendemos, então. Entendemos é forte, porque eu fiquei um pouco perdida em alguns momentos aqui, mas foi totalmente falta de QI minha, tá? O chat tava me tirando a atenção. Ó, vou deixar o canal original aqui na descrição. Muito bom o canal também, tá? Muito No porão do Horde Jogos. Comenta aí se você quer que a gente traga outros vídeos desse estilo aí, né? De gameplay, de jogo, de história de jogos, né? Eu gostei que ele explica igual pra burro mesmo, e aí a gente conseguiu entender bem. Exato. Comenta aí se quiser, a gente traz mais. Deixa o like, se inscreve aí. Certo?